Muito bem, nós vamos ver agora a técnica da anestesia infraorbitária. Então, essa anestesia infraorbitária, ela vai anestesiar os nervos alveolares anterior e médio, que são ramos do nervo infraorbital. Então, com isso, nós vamos anestesiar os incisivos, caninos e premolares. Não só a polpa desses dentes, como também toda a parte vestibular, ou seja, a gengiva vestibular, o periósteo e o osso por vestibular desses dentes. Então nós temos aqui nesta figura o nervo trigêmeo, o gânglio trigeminal, o nervo maxilar, e quando esse nervo maxilar penetra na cavidade orbitária, ele passa a se denominar nervo infraorbital. Então ele vai dar origem aqui aos nervos alveolar superior médio e ao nervo alveolar superior anterior. O médio, ele vai inervar a raiz mesovestibular do primeiro molar, também o segundo premolar e o primeiro premolar. E o nervo alveolar superior anterior, que vai inervar o canino, o lateral e o central. Não só a polpa desses dentes, como também toda a parte vestibular. Então, o nervo infraorbital é a continuação do nervo maxilar, que vai dar origem, então, ao nervo alveolar superior médio e anterior, que inervam de segundo premolar até o incisivo central superior. Aqui nós temos uma vista anterior do crânio, mostrando aqui a localização do forame infraorbital. Então ele fica aqui na face, abaixo aqui do bordo infraorbital, de 7 a 8 milímetros deste bordo aqui. Então está aqui o forame infraorbital, por onde emerge os ramos terminais do nervo infraorbital, que é o nervo palpebral inferior, nervo nasal e o nervo labial. E também os vasos infraorbitários. Então, a agulha ela vai chegar até nas proximidades desse orifício, para poder anestesiar, então, o alveolar superior anterior e o médio. É importante que a gente conheça a localização desse forame, porque a agulha não pode ultrapassar o forame infraorbital e nem penetrar nesse forame. Então aqui nós temos mais uma imagem mostrando o nervo trigêmeo, o gânglio, o maxilar e aqui o infraorbital, dando origem aqui aos nervos alveolares superiores médio e anterior. Aqui é uma vista do forame infraorbital, por onde emerge aqui o palpebral inferior, o nasal e o labial, que são os ramos terminais do nervo infraorbital. Veja aqui o forame novamente, o nervo infraorbital, a artéria infraorbital. Então, a anestesia infraorbitária, as suas indicações são nas intervenções dos incisivos, canino e premolares superiores, numa única etapa, quando na presença de um processo infeccioso que contraindique a anestesia terminal infiltrativa e intervenções dos tecidos moles da hemiface superior através da anestesia infraorbital. Então, quando tem assim, algum processo infeccioso em algum dente, no premolar, ou no primeiro, ou no canino, ou no central, ou no lateral, então a gente faz esta técnica, porque a gente não pode fazer uma anestesia infiltrativa diretamente no dente,
que está infectado, e isso poderá ocasionar um problema depois, uma bactéria que pode penetrar na corrente circulatória, não é? Muito bem. O instrumental necessário para esse tipo de anestesia é a seringa Carpuli com uma agulha descartável longa. Pontos e reparos. Então nós temos margem infraorbitária, sutura zigomático maxilar, que é essa sutura aqui, zigomático maxilar. Fossa canina, olha aqui a fossa canina. Forame infraorbitário, premolares superiores, centro da pupila, ápice da raiz do canino, ângulo mesoincisal do incisivo central superior, canto interno do olho e fórnice. Então são 3 técnicas que vão utilizar esses pontos de reparo. Então está aqui novamente o forame infraorbital, abaixo aqui do bordo infraorbital de 7 a 8 milímetros. Então nós temos aqui a palpação desse forame. Aqui estaria o bordo infraorbital. Então a palpação da borda infraorbital e do forame infraorbital, marcado então por uma depressão. Então são 3 técnicas para anestesia infraorbitária. Nós temos aqui a técnica linha centropupilar, longo eixo do segundo premolar superior, que é a mais utilizada. Temos aqui a técnica das linhas canto interno do olho e fórnice do vestíbulo. E, por último, a técnica da linha incisivo, ápice do canino. Então nós temos aqui a primeira técnica, que, como eu já disse, é a mais utilizada, que é o centro pupilar. Está aqui o centro pupilar, longo eixo do segundo premolar superior. Então aqui está o segundo premolar superior e aqui o seu longo eixo, que vai coincidir aqui com o forame infraorbital e também com o centro pupilar. Então nós temos aqui incisivo central, lateral, canino, primeiro e segundo premolar. Vejam que a agulha ela acompanha o longo eixo do segundo premolar superior, coincidindo então aqui com o forame infraorbital. Veja que aqui a pupila, o centro pupilar, também coincide aqui com o longo eixo desse dente e com a agulha. Veja aqui a técnica anestésica sendo dada aqui, o ponto de punção no fórnice do vestíbulo, no longo eixo do segundo premolar superior. A segunda técnica é a técnica das linhas canto interno do olho. Está aqui o canto interno do olho, fórnice do vestíbulo. Então aqui está o fórnice do vestíbulo. Então vejam que eu tenho aqui uma linha vertical do canto interno do olho e uma linha horizontal do fórnice do vestíbulo. E aqui eu tenho a bissetriz dessas duas linhas, que vão coincidir então com o forame infraorbital. A técnica da linha incisivo ápice do canino. Então veja aqui o incisivo central. Então aqui eu tenho o ângulo mésio-incisal. Aqui o ápice do canino. E aqui o forame infraorbital. Então colocando a agulha aqui no ângulo mésio-incisal, passando aqui pelo ápice da raiz do canino, nós vamos
chegar com a agulha até nas proximidades, então, do forame infraorbital. Então, nós vimos a anestesia infraorbitária. Então, a anestesia que vai anestesiar, então, os ramos do nervo infraorbital, que é o nervo alveolar superior médio e o nervo alveolar superior anterior. Então, esses nervos vão inervar a raiz mesovestibular do primeiro molar superior, o segundo premolar e o primeiro premolar, o canino, o lateral e o central. Não só a polpa desses dentes, como também toda a parte vestibular desses dentes, ou seja, a gengiva, o periósteo e o osso alveolar. Então, lembrando que o nervo alveolar superior médio, ele inerva a raiz mesovestibular do primeiro molar superior, inerva também o segundo premolar e o primeiro premolar e toda a parte vestibular. O nervo alveolar superior anterior inerva o canino, o lateral e o incisivo central, e toda a parte vestibular da região desses dentes.